Em meio a uma paisagem apaixonante, situada no extremo sul catarinense, encontramos um verdadeiro tesouro natural. Neste vídeo, convidamos você a conhecer e descobrir um pouco da história desta lagoa. A maior lagoa de água doce de Santa Catarina. A compreender sua importância e a lutar conosco pela proteção deste patrimônio natural. Com seus vastos 54 quilômetros quadrados, estendendo-se por impressionantes 16 quilômetros de comprimento e cerca de 5 quilômetros de largura, está a Lagoa do Sombrio. Esta lagoa não é apenas um cartão postal. Ela é a fonte de vida de quase 300 famílias que dependem dela para sua subsistência. A gente tem essa esperança que o ser humano possa sempre estar mudando para o lado bom, né? E tem vários projetos aí importantes que podem acontecer, e é o que a gente espera, né? Que, por exemplo, a Lagoa do Sombrio, ela tem jeito. Se a gente realmente, os políticos todos, o poder público, se organizar de uma forma, tem como reverter essa situação, né? E a população também pode ajudar. E eu sugiro, inclusive, de conhecer, porque ninguém ama aquilo que não conhece. Então entre para dentro da lagoa através de um caiaque, através de um amigo, de uma embarcação, para conhecer a lagoa, para ver o potencial turístico, o quanto ela é bonita e quanto ela é importante para a nossa região. E após isso aqui, a gente tem uma preocupação com o papel de bala que a gente tem lá em casa, que às vezes a gente coloca no chão, esse chão vai para o bueiro, o bueiro vai para o rio, do rio vai para a lagoa. Isso acaba assoreando, sem falar tratamento de esgoto e tanto mais, que os prefeitos ao entorno dela podem fazer, né? Então, os tratamentos de esgoto é uma questão prioritária também. A mata ciliar é outra coisa importante que segura a terra, para essa terra na turbidez não entrar para dentro da lagoa. A lagoa é assoreada porque é o seguinte, ela não tem turbidez. E por ela ter turbidez, toda a água que vem em turbidez, ou seja, quando as enchentes, ela fica e decanta e fica ali. Não tem como tirar. Então, qualquer lixo que a gente coloque, seja em Sombrio, seja aqui em Santa Rosa, e que vá pela rede pluvial, vai ficar na lagoa. E isso está prejudicando por demais. Então, se a gente começar a trabalhar isso, mudar essas questões, a gente vai poder recuperar um pouco, né? Isso vai envolver, hoje, por conta disso, muito mais empenho dos municípios e também do governo do estado, porque é uma coisa muito mais ampla hoje o problema para resolver. Localizada entre os municípios de Sombrio, Santa Rosa do Sul, Balneário Gaivota, São João do Sul e Passo de Torres, a Lagoa do Sombrio tem se revelado um ecossistema de extrema importância, onde a pesca artesanal de dezenas de peixes e crustáceos beneficiam na economia e a sobrevivência de centenas de pescadores ribeirinhos. Uma reserva de água doce que alimenta, além dos pescadores, uma diversidade de espécies que convivem em absoluta harmonia com a natureza. No entanto, a beleza dessa lagoa
esconde desafios significativos que ameaçam o seu equilíbrio. Além das braquiárias, uma espécie de vegetação invasora de outra região, pontos antes inundados, agora estão até 90 metros de distância. Nos últimos 8 anos, o nível de água desta lagoa caiu mais de 1 metro, resultando em uma realidade alarmante. Essa retração não apenas afeta o sustento das famílias pesqueiras, mas transforma o habitat de diversas espécies que chamam essa lagoa de lar. A Lagoa do Sombrio desemboca no Rio Mampituba, que conecta suas águas no Oceano Atlântico. Mas com a diminuição do nível da lagoa, a intrusão de água salgada tornou-se um problema recorrente, provocando um processo de salinização alarmante. Para dessalinizar, nós precisamos levantar a lâmina d'água. E um dos caminhos que a natureza já nos disse, e a gente já tentou várias questões, é devolver para o antigo canal da Madeira que liga a Lagoa do Sombrio ao Rio Mampituba. Antigamente era por esse canal que a água chegava até lá. Então, por exemplo, a água quando enchia, a lagoa demorava muito mais tempo para baixar. E ela, com a lâmina d'água mais alta, a maré não vai ter essa influência tão forte. Então o que acontece? Mas nós precisamos contar isso. E aqui tem 2 fenômenos interessantes. No verão, predomina o vento leste. O vento leste acaba empurrando a água da lagoa em direção ao rio. E o vento leste também baixa a maré. Com essa baixa da maré, favorece com que a água que esteja na lagoa entre. Então nós temos esse problema. Então é possível conter isso voltando ao canal antigo, dificultando a saída da água da lagoa, para não permitir que se esvazie com tanta rapidez como é hoje. Com essa retificação que na década de 60 e 70 foi feita, e hoje ela está muito maior por conta das embarcações que estão circulando. Então precisa muito mais conscientização de todos os municípios ao entorno da lagoa para que tenha consciência, para a gente manter esse bem natural importantíssimo para nós, porque a nível mundial a gente sabe se quantos governos e quantos países investem milhões e muito dinheiro para segurar uma água doce. Aqui a gente tem, a natureza nos deu de graça, e a gente, o que fez? Furou essa bacia. Então a gente precisa, é possível. Agora tem que ter empenho em todos os municípios, inclusive agora para o impacto de estudo disso, vai depender de muita grana e vai depender de muitas pessoas se interessarem e estar junto para poder pressionar os municípios e os governadores para fazer essa transformação. Esse fenômeno prejudica não apenas a pesca, mas também a sobrevivência da rica biodiversidade marinha, que depende da água doce, pura, para sobreviver e prosperar. Lideranças locais preocupadas levantam suas vozes. Os riscos são evidentes. A combinação de mudanças climáticas, o uso inadequado do solo e poluição representam uma ameaça real para este ecossistema tão frágil.
Agora, mais do que nunca, o cuidado e a preservação são essenciais para garantir que as futuras gerações possam continuar vivendo à sombra da Lagoa do Sombrio. Cada gota de água conta, cada ação importa. E juntos podemos fazer a diferença. Mudar a vida deste importante bioma, considerado uma das maiores reservas de água doce do sul de Santa Catarina. Então, a minha sugestão em relação à educação ambiental, ela é muito ampla. É uma questão que tem que ser discutida todos os dias, todos os dias. Nas escolas teria que ter esse programa de trabalhar todos os dias, porque a questão ambiente é como se fosse um tripé que está usando essa tua câmera. Sem a questão ambiental e sem nós se preocupar com a questão ambiental, a gente não vai sobreviver. A nossa sobrevivência ela fica limitada. Precisamos pensar o quê? O oxigênio, o ar que eu estou respirando vem da onde? O oxigênio que mantém a minha vida. E por quanto tempo eu preciso dele para a minha sobrevivência? Então o oxigênio é um. E de onde é que vem? Vem dos mares e das árvores. Então se a gente poluir nossas águas e os mares, não vamos ter alga, não vamos ter oxigênio. Se a gente derrubar as plantas e acabar com as matas, não vamos ter oxigênio. E aí uma outra coisa, a água é H2O. Precisamos de oxigênio e hidrogênio. E aí é o segundo nosso elemento. Sem água a gente fica quanto tempo? Sem ar quanto tempo? Sem água quanto tempo? Por último, o alimento. Muitas vezes a gente se preocupa tanto com o alimento e não se preocupa com o oxigênio e nem com a água. Então, para o nosso futuro e para a gente ter essa vida em abundância, a gente vai ter que se preocupar com o meio ambiente. Então, isso para as escolas é fundamental. Isso a partir das crianças está mostrando o quanto isso é importante, o nosso cuidado com o meio ambiente. Porque a gente também, eu gosto de uma carne, um exemplo para muitos que gostam disso, daquilo. Então, e essa carne? Não precisa também do oxigênio, não precisa da nossa água, não precisa do alimento. Então tudo isso é importante. Se a gente não se preocupar com o meio ambiente, a gente não vai ter uma vida abundante. E muitas vezes é prejudicado quem? Os mais vulneráveis, os mais pobres. E isso então pensar no meio ambiente e pensar de forma equilibrada é pensar na vida como um todo. Então eu acho que para isso é importante as escolas, os professores, o poder público estar sempre fomentando essa questão da educação ambiental, desde o princípio, mas tem que ter uma continuidade, porque se vai rápido. A questão, por exemplo, de preocupação com o capital, com algum interesse que eu tenho do progresso, muitas vezes se eu não trabalhar essa questão da consciência ecológica, a questão ambiental conjunto, eu fico no desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode ser muito drástico para nós. Então por isso que a gente se preocupa tanto, a Aguapé se preocupa tanto e as pessoas que lutam por isso têm essa preocupação. Eu não consigo, porque eu já tomei banho nessa lagoa quando eu era pequeno no local ali atrás das furnas. Hoje meus filhos não podem fazer isso. Hoje quem vai tomar banho na lagoa não consegue. Então isso é pensar no futuro e muitas vezes não é uma luta minha, é uma luta muito mais do que isso. É pensar na vida como um todo, pensar que a gente está aqui de passagem e tem que aproveitar o máximo que a gente puder dessa maravilha, dessa energia que a natureza e que Deus nos presenteou.